Olá pessoal, aqui é o Wendel Castle, sejam muito bem-vindos ao Upgrade Videoaulas. E nesta aula aqui eu vou ensinar vocês a resolver o diagrama de esforços para essa questãozinha aqui. Temos aqui uma estrutura isostática. E essa aula aqui faz parte de uma nova playlist que eu estou criando, onde eu vou estar ensinando a vocês a resolver o diagrama de esforços para vigas isostáticas. Vigas, porcos, enfim, estruturas isostáticas em geral. Mas não é só isso, continue ligado aí no nosso canal, se inscreva para você acompanhar aí, além dos melhores macetes para resolver as questões, eu vou estar ensinando também a conferir utilizando o programa F-Tool. Se você não tem esse programa, vai aí na descrição embaixo, que eu deixei o link aí para você baixar, você vai baixar e vai ver como é fácil utilizar ele. E aí eu vou ensinar vocês a corrigirem essa questão aí, conferirem para ver se está certo aí. Eu garanto que isso aí vai ajudar bastante a vocês, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos à questão. Sim, pessoal, outra coisa, você aproveita para estar me seguindo no Instagram, tá? É o @upgradeva, e lá eu estou fazendo várias publicações sobre as mais diversas áreas da engenharia, e eu não estou ganhando nada com isso. Eu faço as publicações simplesmente porque eu gosto de compartilhar o conhecimento. Eu acredito que dessa forma eu aprendo mais e todo mundo ganha. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bem, pessoal, como eu já disse aqui, essa viga é isostática porque nós temos aqui o mesmo número de reações para as equações, né? Nós temos 3 equações na estática, que é o somatório dos momentos tem que ser igual a 0, o somatório das forças em Y tem que ser igual a 0 e o somatório das forças em X tem que ser igual a 0. E aqui nós temos um engaste, então nós temos uma reação em X, uma reação em Y, outra reação em X e uma reação aqui em Z, que é justamente esse momento aqui que está sendo aplicado nesse ponto aqui através do engaste. E aí, sempre que nós tivermos aí nas nossas questões as reações igual ao número de equações, nós teremos aí as estruturas isostáticas. Essas estruturas aí, elas são estaticamente determinadas. Ou seja, elas não têm, como é que eu posso dizer? Essas estruturas isostáticas, elas são estaticamente determinadas. E aí, para desenvolver aí os diagramas, nós precisamos fazer um procedimento bastante simples aí, aplicando essas 3 equações aqui durante toda a viga, e aí nós encontramos facilmente. Eu vou resolver essa questão aqui em especial porque ela tem uma carga inclinada que nós precisamos achar ali as resultantes dessa carga primeiro, para que fique mais fácil até de você entender. E outra carga trapezoidal. E aí me fizeram um pedido para resolver uma questão desse tipo aí, e eu vou aproveitar para estar ensinando vocês a conferir ela no F-Tool, como eu já disse. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos achar as resultantes dessas forças aqui e copiar para essa questão aqui. Essa força inclinada aqui vai causar, como vocês sabem, uma resultante em Y e outra resultante em X. Essa resultante em X aqui está para cá, já que esse vetor está inclinado para cá, não é? Então, essa força aqui inclinada de 10 kN, eu vou transcrever aqui para que fique mais fácil a visualização. Nós temos aqui um triângulo, que é o triângulo 3, 4, 5, que está nos indicando aí a orientação dessa força. E aí nós não precisaremos encontrar esse ângulo aqui, porque é um procedimento muito fácil. Vejam bem, percebam que aqui nós iremos ter a resultante em Y dessa força de 10 kN. E aqui no eixo X, iremos ter a resultante em X dessa força também de 10 kN, né? Então, percebam que essa resultante de Y aqui está paralela a esse lado 4. Então, se ela está paralela a esse lado 4, está oposto a esse ângulo. E oposto, nós sabemos aí que essa resultante em Y vai ser igual a força de 10 kN vezes o seno de alfa, já que ela está oposto a alfa. Esse vetor aqui de RY é o mesmo que está aqui paralelo ao lado de 4. E aí, esse seno de alfa, basta que nós façamos o seguinte: cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós teremos RY é igual a 10 kN vezes o cateto oposto do ângulo, que é o 4,
sobre a hipotenusa, que é 5, vezes 4 sobre 5. E aí, basta que você multiplica aí o 10 por essa fração, você vai encontrar que RY é igual a 8 kN. Então, podemos transcrever para cá, onde nós temos aí a viga com todas as resultantes da força, não é? E para a resultante em X, nós vamos ter o seguinte. Vejam que ela está tangenciando esse ângulo alfa aqui. Então, multiplicaremos a força de 10 kN vezes o cosseno de alfa. Cosseno de alfa. E o cosseno de alfa é justamente o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós teremos que essa resultante em X é igual a 10 vezes o cateto adjacente, que é 3 sobre 5. E aí nós vamos ter que Rx é igual a 6 kN. Bem fácil. Então, transcrevendo aqui, Rx é igual a 6 kN. E agora, pessoal, nós temos que encontrar as resultantes aqui para esse carregamento aqui distribuído, que não é uniformemente distribuído. Porém, nós temos aqui um macete, que é transformar esse carregamento distribuído em dois carregamentos distribuídos. E aí nós vamos ter um carregamento uniformemente distribuído e um carregamento distribuído também, porém triangular, que irá sobrepor esse carregamento uniforme. E aí, no final das contas, nós vamos ter duas resultantes, como vocês podem ver lá no outro desenho. Então, para fazer esse carregamento distribuído aqui do retângulo, basta calcular a área desse retângulo aqui. Para calcular a área desse retângulo aqui, nós fazemos 10 vezes 3 e aí temos uma resultante de 30. E essa resultante, como nós sabemos aqui, passa bem no centro de gravidade desse retângulo, que é aqui no meio, a 1,5 m da extremidade e a 2,5 m da linha de ação dessa força aqui inclinada. Então, nós temos aqui a 2,5 m da linha de ação da força inclinada, que anteriormente estava aqui, gerou essas duas componentes em X e em Y. Nós temos aqui 10 vezes 3, 30 kN, portanto, uma resultante do carregamento uniformemente distribuído. E aí nós teremos outro carregamento. Percebam que aqui, esse lado dessa força aqui é todo 20. Porém, eu já subtraí os 10 aqui do carregamento uniformemente distribuído. Então, eu não posso fazer 20 vezes 3 e dividir por 2 para calcular a área do triângulo, já que eu já somei toda essa parte aqui do carregamento. Então, só me resta 10 kN aqui e os 3 metros aqui. Então, calculando a área desse triângulo, eu faço 10 vezes 3, 30, e divido por 2, e aí eu tenho 15 kN, que seria a resultante desse carregamento aí que está distribuído de uma forma triangular ao longo da viga. E eu sei que essa resultante passa justamente no centro de gravidade do triângulo, que está a 1/3 da base. Portanto, se eu tenho todo o triângulo de 3 metros, eu tenho 1/3 da base igual a 1 metro. 1 metro que coincide com a extremidade aqui, portanto, 15 kN a 1 metro da extremidade da viga. Então, percebam como é fácil aí encontrar essas resultantes aí destes carregamentos. A partir daí, nós podemos agora aplicar as nossas equações da estática, que seriam as 3 equações do somatório das forças, para encontrar aí as reações e, posteriormente, traçar os diagramas de esforço. Então, como eu já falei anteriormente, por termos um engaste aqui, nós teremos 3 reações. Uma reação em Y, outra reação em X, que irá se opor a essa ação em X, e uma reação no eixo Z, que é o momento aplicado nesse ponto A aqui, por causa desse engaste aqui que nós temos. Então, reação em X, reação em Y e momento. Fazendo primeiro o somatório das reações em X, nós temos o seguinte, que o somatório das forças em X é igual a 0. Eu adoto o sentido para a direita como sendo positivo. Isso aqui não quer dizer que a força ou a minha reação vai ser positiva, porque percebam que a minha reação está entrando na viga, tendendo a comprimir essa estrutura. E aí nós sabemos aí que as forças que estão comprimindo são negativas. Portanto, para o somatório aqui, a convenção de sinais é livre. Eu posso convencionar a direção que eu quiser. Só que eu preciso entender como as forças estão se comportando na estrutura para saber se elas são positivas ou negativas aí, essas ações. Portanto, eu tenho uma reação em X apenas para uma força em X. Então, eu tenho que essa reação em X é igual
justamente a minha força de 6 kN. Então, eu já encontrei a reação de X, que é de 6 kN. E está entrando na viga, tendendo a comprimir essa estrutura, portanto, uma reação negativa. Quando nós traçarmos o diagrama de esforço normal, nós faremos aí, então, nós saberemos aí que Rx é uma força negativa, por esse motivo aí de estar comprimindo. Então, pessoal, a nossa próxima equação aí é o somatório das forças em Y, e ele também terá que ser igual a zero. Então, eu adoto o sentido para cima como positivo, como vocês podem perceber aqui, e eu só tenho uma reação em Y, que é justamente essa reação provocada pelo apoio A aqui, que é RY. E essa reação vai combater todas as outras forças que estão em Y na nossa viga. E isso tudo tem que ser igual a zero para que a viga fique parada, né? E não venha a entrar em colapso. Portanto, eu tenho que RY é igual a 8 kN mais 30 kN mais 15. Isso vai me resultar numa reação de Y igual a 53 kN. Então, nós temos aqui RY igual a 53 kN. Bem, pessoal, para resolver esse momento aqui, vai ser um pouco diferente do somatório dos momentos. No somatório dos momentos, como no somatório das forças, nós adotamos, geralmente, sentido horário como positivo. Mas aqui é diferente. Percebam que nós temos um engaste e essa viga vai sofrer um momento negativo. Por que ela vai sofrer um momento negativo? Porque todas essas forças aqui, que estão em Y aqui, a uma distância do eixo do apoio, elas vão provocar um momento negativo por estarem tracionando as fibras superiores e tendendo a fletir a viga para baixo. E aí basta que você associe uma coisa. Toda vez que eu tiver uma força tendendo a fletir a minha viga para baixo, é uma parábola com concavidade para baixo. Você sabe aí das aulas do ensino médio, onde nós tínhamos um A negativo aí nas equações de segundo grau, quando tínhamos a parábola para baixo. E quando eu tiver forças tendendo a tracionar as fibras inferiores da viga, a fletir a viga para cima, portanto, tentando formar uma parábola para cima, eu terei aí um momento positivo. Sempre que eu tiver uma situação dessa, de uma viga monoengastada com cargas para baixo, eu terei aí sempre um momento negativo. É tanto que nos engastes os momentos são sempre negativos. E aí, para achar esse momento no ponto A, basta que eu calcule todos os momentos provocados pelas minhas forças aí, mas percebam o seguinte, que as minhas forças que irão causar o momento serão apenas as forças em Y por estarem a uma distância do eixo do apoio A. E aí eu tenho essa força em X aqui no mesmo eixo do apoio A, logo ela não provocará momento, já que o momento é força vezes distância. E essa distância aí precisa ser uma distância perpendicular ao seu eixo, né? Então nós temos aqui o 8 kN, que está a uma distância de 1 metro, perpendicular ao seu eixo, 30 kN a uma distância de 3,5 e o de 15 kN a uma distância de 4 metros. Portanto, eu sei que todas essas forças irão causar momento negativo por este motivo aqui. Então, menos 8 vezes 1, menos 30 vezes 3,5, menos 15 vezes 4. E aí, fazendo essa conta, eu saberei que o meu momento em A é igual a menos 173 kN vezes metro, já que as minhas forças estão na unidade de quilonewtons e a distância está na unidade de metros. Então, encontrei aí todas as minhas reações, falta agora apenas traçar os gráficos. Então, pessoal, para traçar os gráficos, nós vamos ter que ficar oscilando entre essa vista aqui e essa vista aqui, porque nós temos uma representação para as cargas pontuais e outra representação para as cargas distribuídas. Mas, por enquanto, vamos fazer o diagrama de esforço normal. E aí é o nosso primeiro gráfico aí, que representa todas as forças que estão no eixo normal da viga, que seria o eixo X. As únicas forças que estão no eixo X da viga, no eixo normal da viga, é a minha reação de X e a minha força de 6 kN. E aí nós temos aqui, traçamos o gráfico, né, a representação desse gráfico, que eu represento apenas por uma linha, e eu sei que no diagrama de esforço normal,
para cima eu represento as forças positivas e para baixo as forças negativas. Como eu disse anteriormente, essa força de Rx aqui é uma força negativa por estar comprimindo a viga. Ela está entrando na viga. Sempre que tivermos uma força entrando na viga por este lado aqui, teremos uma força negativa. Então, eu traço aqui o 6 para baixo, já que eu represento para baixo como negativo. E aí, esse 6 continua até a aplicação dessa força aqui, que está saindo da viga, portanto, positiva. E aí, fechamos o nosso diagrama de esforço normal no zero aqui, a uma distância de 1 metro. Então, só temos ações no eixo normal da viga nesse primeiro tramo da nossa viga, que é de 1 metro. Bem, pessoal, agora atenção para o diagrama de esforço cortante, onde nós precisamos representar todas as forças que cortam a nossa viga. As forças que cortam a nossa viga são aquelas que estão perpendiculares ao eixo normal. Portanto, as forças que estão no eixo Y estão tendendo a cortar a nossa viga. E aí, onde é que nós temos força no eixo Y? Temos aqui no RY, que é a força causada pela reação imposta pelo apoio A, está tendendo a cortar a viga. Portanto, a nossa representação fica da seguinte maneira. Temos aqui o eixo da viga, e aí nós temos 53 kN, sendo uma reação em Y causada pelo apoio A, tendendo a cortar a viga. E aí, até a aplicação dessa outra força que irá cortar a viga, nós temos aqui 1 metro, e aí descemos 8 kN, ficando com 45 kN aqui no gráfico. E aí não temos nenhuma força mais sendo aplicada até 1 metro depois dessa força de 8 kN. E aí começa a aplicação da nossa carga distribuída, que muda a representação aqui no diagrama de esforço cortante, no nosso deck. A representação dessa carga distribuída é por uma linha na diagonal. E então, o que é que acontece? Nós temos aqui duas resultantes para essa força. Percebam o seguinte, eu tenho 45, e aí eu tenho, vou descer primeiro aqui a força uniformemente distribuída, mas você pode fazer o contrário, porque vai dar no mesmo. Então, eu tenho essa resultante aqui da força distribuída, que é a retangular, de 30 kN, descendo na diagonal. Portanto, eu fico aqui com o meu gráfico em 15 kN. E aí eu tenho a carga triangular, provocando uma resultante de 15 kN, onde eu desço aqui até o zero, e aí nós zeramos o nosso diagrama de esforço cortante, como tem que ser. Então, eu tenho aqui, daqui até aqui, a aplicação de 8 kN, 1 metro, até aqui mais 1 metro, e o restante da viga, onde é a aplicação da minha força distribuída, eu tenho 3 metros, e o nosso diagrama de esforço cortante fica assim. Vocês poderão conferir, lembrando, na próxima aula, onde eu irei conferir essa questão aqui utilizando o software FTool, e aí aproveitarei para ensinar a vocês alguns macetes do software. Então, pessoal, finalmente chegamos à última parte do nosso diagrama, que é justamente o diagrama de momento fletor, que é o mais temido aí por vocês, né? Pelo menos foi por mim nos tempos de mecânica geral, e é o nosso DMF aí, que não é tão complicado, basta que você perceba um pouquinho fora da cena. E aí nós temos aqui 4 seções principais, seria seção 1, esses pontinhos aí, 2, 3 e 4, onde seria interessante nós calcularmos esse momento aí. Nós não precisamos calcular o momento em toda a viga. Se você quiser, você pode fazer isso aí também. Mas aí nós selecionamos os 4 pontos principais, que serão aqueles em que o momento vai mudar de direção no gráfico do momento fletor. Então, nós temos aqui a representação da nossa viga, mais uma vez uma linha, e no diagrama do momento fletor, nós sabemos que para cima temos o negativo e para baixo o positivo. Isso aqui é apenas uma convenção de sinais, que eu não sei explicar para vocês o motivo. Eu apenas aprendi assim e passo assim para vocês. Espero ajudar. Então, nós temos aqui que o momento no ponto 1 é um aumento, olhando para a direita, de toda a viga, ou olhando para a esquerda também, desse engaste aqui, e nós já sabemos que é menos 173 kN. Portanto, subimos aqui, menos 173 kN, já que para cima é positivo. KN vezes metro, tá, pessoal? E aí nós temos que calcular agora o momento no ponto 2, porque será um momento
Então, para isso, eu vou calcular aqui o momento do ponto 2 e ele é igual a menos 173, que é um momento aí aplicado pelo nosso engaste. E aí nós temos outra força que está envolvida, que é essa força do apoio RY aqui, que é de 53 kN, está para cima, tendendo a tracionar as fibras inferiores, portanto, formar uma parábola para cima, então é positivo. Portanto, mais 53 e está a uma distância de 1 metro do ponto 2. Percebam que o ponto 2 está aqui a 1 metro da linha de ação do apoio RY. Então, nós temos aqui 1 metro. Então, fazendo aí o momento no ponto 2, temos que o momento é de menos 120 kN vezes metro. Então, descemos um pouquinho com o nosso gráfico até 120 kN vezes metro. Então, no ponto 3, nós vamos fazer a mesma coisa. Calcular aqui o momento no ponto 3. Esse menos 173 nunca vai nos abandonar, porque ele é um momento aplicado pelo engaste. E quando o momento está sendo aplicado pelo engaste, ele está agindo em toda a viga. Portanto, menos 173 mais 53, que agora está a uma distância de 2 metros do ponto 3, que é o ponto onde nós estamos calculando. Lembrando que esse momento aqui é o momento fletor e não o momento do somatório dos momentos. Então, é um pouco diferente, é dessa forma aqui que nós fazemos, né? Mais 53 vezes 2, e qual é a outra força envolvida? Essa força de 8 kN aqui, que é a resultante aqui dessa força de 10 kN que está inclinada. E essa resultante em X aqui, como eu já disse a vocês, não provoca, porque está na mesma linha de ação do apoio A, não está a uma distância perpendicular dela, então não causa momento. Portanto, temos aí menos 8 vezes 1 metro, já que ela está a 1 metro do ponto 3, onde nós estamos calculando o momento. E o menos aqui é porque a força está para baixo, tendendo a tracionar as fibras superiores e formar uma parábola para baixo, portanto o momento é negativo. Então nós sabemos que esse momento no ponto 3 aí é de menos 75 kN vezes metro. Então, nós descemos aqui um pouquinho mais o nosso diagrama até menos 75 kN vezes metro. E aí nós temos o último ponto, que é o ponto 4, aí, onde nós temos aí um momento igual a zero, que eu vou traçar para vocês aqui, já que essa extremidade da viga aqui é uma extremidade livre. E nas extremidades livres, nós não temos nenhuma reação, então não temos nenhum momento, tá ok? Só temos reações onde temos o esforço sendo impedido, e aqui não estamos impedindo nenhum esforço. Mas, de qualquer forma, eu irei calcular esse momento no ponto 4 aqui, analiticamente, para que você veja bem isso aqui. Então, o momento no ponto 4 é igual a menos 173, que é o momento causado pelo meu engaste, que eu não posso esquecer, mais 53 do meu apoio RY, que está para cima, vezes 5 metros, porque é a distância do apoio, a distância do ponto 4 aqui, da seção 4, onde eu estou calculando. Menos 8 vezes 4, né? Porque é a distância da ação dessa força aqui até o ponto 4, 4 metros. E aí, as outras forças, que são as forças distribuídas, que vai nos causar essas duas resultantes aqui. Portanto, menos 30 vezes 1,5, menos 15 vezes 1. E aí nós temos, então, um momento no ponto 4, resolvendo aí essa equação, de 0 kN vezes metro, como eu falei anteriormente, porque temos aí uma extremidade livre, então não temos momento em extremidade livre. Então, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela visualização, tá? Não deixe de clicar em gostei aí se você gostou da minha videoaula. Se você não gostou, clique em não gostei também e comenta aí porque você não gostou, para que torne possível que eu melhore o meu conteúdo para você, tá ok? Não esqueça de comentar aí se ficou alguma dúvida, eu vou responder assim que for possível. E a nossa próxima aula será essa mesma questão aqui, sendo que iremos resolver ela utilizando o programa F2. Então, pessoal, um abraço e até a próxima.